Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo em Mente com Paula Silvestre, Eduarda Queiroz e Camila Dantas. Hoje nós temos uma convidada mais que especial, Mayara Rocha, campeã do Powerlifting em Campina Grande, aqui a nossa conterrânea, mas ela é campeã nacional, né? E tá ainda aí com uma super novidade aqui hoje para o Mundial, o primeiro Mundial dela. Exatamente. Né, Mayara? Recebi a notícia essa semana, primeiramente agradecer, né, o convite, muito feliz de estar aqui com vocês. Eu recebi ontem a confirmação que eu vou para o Mundial. Uau, em primeira mão, gente. Segunda já publicou no Instagram. Não, segunda não, mas estamos ali, né? Estou muito feliz, era uma coisa que eu não esperava, era um sonho meu, acho que todo atleta tem um sonho de participar de um Mundial, e aí eu vou realizar esse sonho, estou muito feliz. Que maravilhoso. E além disso, né, Mayara tem uma história incrível, e ela veio hoje compartilhar aqui com a gente um pouco dessa história e como a psicologia ajudou ela nesse processo todo. Então, isso, a gente quer saber a história de Mayara por trás da campeã, né, por trás do Instagram, por trás das mídias. Quem é Mayara Rocha? Já posso começar? pode. A mesa é sua. Exatamente. Não, assim, né, as pessoas sempre... Eu sou atleta de um esporte de força, então as pessoas sempre falam sobre essa força física que eu tenho e tal, e eu adoro fazer força, o esporte que eu faço, só que antes mesmo de começar, vamos dizer, fazer força fisicamente, eu sempre, há muitos anos atrás, eu venho sendo forte, então, pela minha história, pelo que aconteceu, e aí é como se a força fosse uma coisa que me representasse. E ser hoje a campeã brasileira de um esporte de força não só mexe comigo como atleta, mas como pessoa, de que muito nova eu fui me preparando para isso, por ter sido obrigada no início a ter que ser forte e hoje em dia poder colocar essa força para fora, vamos dizer assim, no físico. É interessante porque quem vê, né, assim, só via pelo Instagram, quem olha a Mayara, não imagina a força que ela tem, né? Porque, assim, ela é pequenininha, meiguinha, tão bonita. Olha, assim, se vocês verem, né, a força que ela faz e tal, os vídeos que eu acompanhei, é massa demais. Fala um pouquinho só do seu esporte, para quem não conhece o Powerlifting, o que é? Então, eu iniciei no esporte em 2015, né, atleta de levantamento de peso olímpico, que é o LPO. São dois movimentos que você faz de competição, que é o snatch e o clean jerk, né? Mais popularmente conhecido pelo pessoal do CrossFit. Mas no mundo do LPO é o arranque e o arremesso. E aí iniciei através do LPO. E aí, na minha primeira competição, fui campeã. Logo fui classificada para um campeonato nacional. E aí eu tenho uma história muito bacana no LPO. Só que aí veio a pandemia. E aí eu levei o material para treinar dentro do apartamento. Estava treinando dentro de um quarto apartamento. Só que não estava muito, né, assim, seguro. Os levantamentos eram meio arriscados de perder uma barra, acontecer um acidente. E aí eu comecei a agachar muito e fazer muito terra. Acho que o pessoal conhece mais da academia. Para manter minha força. E aí, nessa pandemia que eu tive que agachar muito, fazer muito terra... O powerlifting, que é outro tipo de levantamento de peso, que é o levantamento de pesos básicos, que é agachamento, terra e supino, seria um outro esporte, justamente o powerlifting. E aí eu fui olhar os resultados e disse, rapaz, eu acho que eu dou um caldinho nesse esporte também. Um caldinho? Vou tentar, quem sabe, pós-pandemia, me aventurar nesse esporte. E aí comecei aquele desejo... Comecei a agachar mais, fazer alguns movimentos competitivos desse outro esporte. E aí, quando passou a pandemia, que as competições voltaram, fui atrás para poder competir no powerlifting. O pessoal viu que eu tinha marcas, assim, vamos dizer, consideráveis, que daria para participar de um campeonato nacional. E eu fui, né, como por conta da pandemia, não teve um campeonato estadual para classificar você para o nacional. Você enviava seus resultados, eles analisavam e autorizavam ou não a sua ida. E aí, eu fui autorizada. E aí, fui pro nacional, assim, basicamente como quem não quer nada. Primeira vez no esporte, viajei sozinha.
Sabia de nada ainda do esporte. E quando cheguei lá, para minha surpresa, eu realmente fui sem aquela coisa. Como era a minha primeira competição, também não estava com aquela pressão. Meu Deus, tenho que ganhar, não sei o quê. Analisar adversário, não. Vamos sentir aqui o esporte, curtir esse primeiro momento. E para minha surpresa, fui campeã no Novos, na categoria Novos, que são dos iniciantes. E fiquei em segundo lugar, vice-campeã brasileira, na minha primeira competição de powerlifting. Apenas, né? Somente. Será que não falta, gente? Fica aí, hein? A dúvida será, então. E aí, depois disso, comecei a ver que mesmo sem me dedicar tanto a esse esporte, eu consegui ter um resultado bom. E aí, rapaz, eu quero investir um pouquinho mais. E aí, esse desejo de ser campeã brasileira ficou mais palpável, que era uma coisa que eu sempre sonhava. E aí, treinei bastante e tudo. E esse ano, graças a Deus, veio, né? Fui campeã brasileira. Antes disso, em dezembro, fui convocada para a seleção brasileira para competir o Sul-Americano. Também foi minha primeira medalha internacional. Então, foi um esporte que meio que despretensiosamente me deu muitos resultados, abriu portas, e agora eu tô completamente apaixonada por ele. E o LPO tá um pouquinho, veio de uma situação ruim, né, que foi a pandemia, e agora ele abriu muitas portas e tá sendo... Você ainda tá morando no mesmo prédio depois disso? Não, o que aconteceu, teve uma vez que eu solicitei, né, no prédio para treinar na garagem. E aí não deixaram. Não, você tem que treinar por conta da pandemia, não podia sair e tal. Eu, não, mas na minha garagem. Não pode. Ok, vou treinar no apartamento. E aí, um belo dia, eu perdi uma barra. Caiu. E aí, fez, assim, parecia que o mundo fez um estrondo nesse apartamento. Quem sabe que caiu uma barra, sabe o barulho né? Quebrou um pouquinho a parede, não sei o quê. 5 minutos depois, eu recebi uma ligação. O síndico. Oi, Mayara, tudo bom? Você gostaria de treinar no salão de festa? Se soubesse, né? Mayara, quem vê, né? Hoje você tá nos seus dias de glória e tal, mas não sabe o que aconteceu. Seus dias de luta. Exatamente. E aí, conta pra gente como foi até chegar hoje, Mayara, hoje. Então, ser atleta no Brasil tem já uma grande dificuldade, que é a questão de investimento, né? Falta de investimento, não é nenhum investimento. É a falta dele. Então, isso é uma coisa que você já luta de cara. Se você quer... eu vou virar atleta para ganhar dinheiro. Escolha outra coisa. Por dinheiro, você não vai a canto nenhum. Você realmente tem que fazer por amor. Muitas vezes, abrir mão mesmo de muita coisa para poder investir no esporte sem ganhar nada. Só você tirando o dinheiro para poder ir para um nutricionista, comprar um suplemento. Graças a Deus, hoje em dia, não tenho esse gasto, vamos dizer assim, com os serviços. Tenho meus patrocinadores, mas o dinheiro ainda está faltando. Mas, assim, além desse primeiro obstáculo, que é a questão do financeiro, dos investimentos, tem muitas outras coisas por trás, né? A psicologia, a mente de um atleta é uma coisa, assim, muito difícil de até falar. Acho que cada um tem sua particularidade, individualidade, mas a gente se cobra muito. Por mais que muitas vezes você diga, não, acontece, errar faz parte do processo e tal. Você não aceita um erro facilmente. Então, às vezes, isso lhe afunda muito. E para você precisa se reerguer para continuar treinando para a próxima competição, mas não é tão fácil assim. E quando você começa a receber patrocínio, pessoas que acreditam em você, você se sente ainda mais na obrigação de demonstrar, de trazer resultados. E quando esse resultado não vem, é muito frustrante. E assim, por mais que a pessoa, não, as pessoas não cobram, as pessoas entendem. As pessoas cobram e as pessoas muitas vezes não entendem. Elas olham ali o pódio, se você foi bom, foi ótimo. Ok. Todo mundo posta, todo mundo agradece. Mas se você não for bem... mas ela tava, sei lá, 15 dias comendo não sei o quê. Ela não tava se dedicando. Por mais que seja uma coisa, às vezes, muito sutil, aquilo mexe muito com a gente. Uhum. Qualquer coisinha, mas ela naquele dia não treinou. Então, assim,
A gente não cobra cobrando. Então, assim, isso não tem como não afetar você como atleta. Você se cobra. Naturalmente, você já se cobra. E aí, quando vem essa cobrança externa, é muito pior. Além de treinador, de tudo, de equipe. Em 2019, eu passei por uma coisa, assim, muito pesada como atleta. E não só como atleta, mas como pessoa. Eu fui diagnosticada com um transtorno alimentar. Compulsão alimentar. Que era uma coisa que não foi do nada, né? Vinha acontecendo, só que pela minha autocobrança de eu tenho que estar bem, eu tenho que passar por isso, eu achava que isso era uma coisa que eu tinha que aguentar. Não identifiquei que eu estava passando por um problema. Iniciou, assim, eu não sei exatamente dizer quando começou, mas como o meu esporte, ele se trata de um esporte que eu faço categoria, eu preciso estar leve. Então, eu tinha sempre que estar pesando um peso leve. Na época, 49 quilos, 48, 49. Agora eu achei fácil, estou na 47. Então, assim... Mas... E comendo. Hoje em dia as coisas mudaram. Mas na época era 48, 49. E aí eu entrei num ciclo de dietas muito restritas. Muito restritas mesmo, assim. Virei carbofóbica, aquela coisa toda. E aí... Assim, hoje eu tenho uma visão diferente de nutrição, mas eu antes achava que carboidrato era o terror da dieta, então realmente não comia. Foi uma coisa que também foi introduzida pelos profissionais que me acompanhavam antigamente. E aí eu comecei, o organismo também começou a ficar lento, qualquer coisinha que eu comesse a mais, eu ganhava peso. E aí eu comecei assim, entrar numa neurose com a alimentação. Tipo, eu tava aqui bebendo uma água, eu olhava quantos ml de água eu tomei aqui. Pra eu contabilizar no final do dia a água que eu tomava. Nossa. Então, assim, eu comecei a ficar realmente escrava da alimentação, de tudo. Né? Porque imagina era exatamente. Se eu comer... eu comi um biscoito. Eita, caramba, quantas calorias tem esse biscoito? Hoje eu tenho que correr, não sei o quê. Então, assim... Começou a virar uma coisa que não é saudável. Ser atleta não é sinônimo de ser saudável, mas começou a ficar uma coisa demais. Eu lembro até de uma coisa que hoje a gente ri, mas na época eu achava que eu estava com razão. Meu marido foi beber água da minha garrafa e eu fiquei assim, ó, olhando quanto ele tinha bebido de água para eu descontar depois no dia. Aí toda vez que ele ia pegar minha garrafa, ficava assim, é só água. Aí mas eu tenho que saber quanto eu bebi de água no dia. Aí ele, Mara, calma, é só uma água e tal. Mas eu não achava que isso era errado. E aí, chegou a um ponto que meu corpo realmente parou de responder. Passei 1 ano sem menstruar, não ia no banheiro, passei 1 mês sem ir no banheiro. Cheguei a fazer lavagem. Então, assim, meu corpo deu sinais que as coisas não estavam bem, mas eu achava que eu tinha que passar por isso. Estava no caminho certo. Eu cheguei a conversar com alguns profissionais que me acompanhavam e um dos profissionais falou, você é atleta, você precisa ter mente de atleta, você tem que passar por isso. E eu... Caramba, realmente, sério? Eu não... E aí, eu comecei a entrar naquela coisa. Eu não tô tendo uma mente de atleta. Eu tô deixando isso entrar em mim. Todo atleta passa por isso e eu não tô conseguindo passar por isso. E aí, foi começando. Eu não podia reclamar, porque eu tinha que aguentar. E aí, eu comecei a aguentar, vamos dizer, sozinha. E aí, foi quando eu comecei a ficar mais frequente crises de compulsão. Assim, comia sentada do lado de um vaso. Mastigava, cuspia. Ou depois, se eu comesse... Tudo escondido. Não, isso ninguém sabia. Se ia comer, depois ia pro banheiro pra vomitar. Tomava laxante. Coisas que eu achava que era normal. Comum para um atleta, Comum para um atleta, não. Afinal de contas, o meu esporte é de força. Como é que eu não vou ter força? Né? Exatamente. Era uma coisa mais ou menos nesse sentido. Só que uma hora... A bomba, ela explode, né? Então, assim, eu passei anos fazendo isso e funcionava. Comia... Anos. Eu comia, aí vomitava, tomava um laxante. Daqui a pouco os laxantes pararam de fazer efeito. Aí tomava várias coisas, nada mais fazia efeito. E isso também tomava medicamento, começou a fazer mal, né? Eu era atleta, vamos dizer, magra, mas pré-diabética. Nossa. Pesava 48 quilos pré-diabética. Isso era uma coisa que ninguém sabia.
pessoal tem aquela Pra imagem que manter um uma imagem, atleta né? Assim. tem que ter um corpo tal. E quando eu não, vamos dizer assim, alcançava as expectativas das pessoas em relação a corpo, isso frustrava algumas pessoas. Mas você não tem corpo, nem parece que é atleta e tal. Então, era aquele comentário sutil, mas que tinha uma consequência, Batia um diretamente, efeito, né? Então, assim, não, eu tenho que ter corpo de atleta, eu tenho que ter... E que não é isso. Cada esporte, vamos dizer, tem a sua individualidade, tem a sua particularidade. Hoje em dia, eu como treino pensando no meu esporte. Estética virou realmente consequência, mas assim, como eu meio que me livrei dessa coisa que me escravizava, as coisas foram acontecendo por consequência, mas não era mais a minha, vamos dizer assim, meu objetivo, isso. Maiara, eu lembro até que em algumas competições você chegou a comentar comigo uma vez que antes da pesagem era um desespero, né? De, tipo assim, vestir vários casacos pra suar e perder calorias. Já pensou até em cortar o cabelo antes da pesagem? Tem uma dessas medalhas eu trouxe, nem foi uma colocação boa, mas essa de bronze aqui, que foi em terceiro lugar. Eu tava completamente desidratada. Foi nessa que eu pedi pra trazer uma tesoura, porque eu ia cortar o cabelo. Tava 2 dias sem comer. Assinei um termo de responsabilidade pra competir, porque os médicos da competição disseram, você não tem condição de competir. E colocando em risco. Eu coloquei realmente em risco minha saúde. E aí, só o fato de eu ter conseguido pesar já foi uma vitória. Então, por isso que eu trouxe essa medalha, porque eu lembro que quando chamou assim Maiara Rocha, eu comecei a chorar, só para eu ter conseguido entrar na competição. Porque o esporte que eu faço, a gente sempre tenta explicar que existem 2 competições no esporte, que é a de bater o peso e de competir. Porque, assim, chegar em 47, treinando, pesar, tudo, não é fácil. É realmente difícil. Você precisa comer para treinar. Então, você precisa comer para treinar. Aí, eu faço um esporte de força que gera já ali uma hipertrofia que pesa. E aí, você tem que lutar contra isso e manter um peso leve. Então, assim, tem essa dificuldade de chegar no peso. Então, depois que você chega no peso, a gente chegou na primeira vitória. Agora vamos tentar levantar. Quem acompanha, né? Eu sempre acompanho as competições de Maiara. Aí a gente fica na expectativa da Se pesagem. vai Ela faz, chegar, eu vou pesar amanhã tá hora. Aí eu fico na expectativa. A gente já fica esperando a pesagem. Pesou, conseguiu. Aí pronto. Aí vamos vibrar com ela, com o que ela vai comer. Aí tá lá um monte de carboidrato, né? Que é pra gerar energia pra competir. É muito legal. E assim, hoje em dia eu tô conseguindo, desde que voltou da pandemia, foi uma coisa também que eu resolvi, né? Na pandemia, depois que eu recebi o diagnóstico, eu disse, não, vou botar o esporte de lado, nesse momento, e priorizar minha saúde, Senão, eu não consigo mais viver assim. E isso foi uma coisa que, enquanto não afetou o meu, vamos dizer, o meu social, porque assim, eu passei... Deixa eu só beber uma água. Nossa, que história. Enquanto isso ficava só em mim, eu tava meio que desconsiderando, fazia as coisas escondidas e tal. Só que chegou a um ponto que eu não tava mais me reconhecendo como pessoa. Comecei a ficar introspectiva, que eu não sou. Eu sou uma pessoa que gosta de conversar, de sair. E aí eu comecei a me fechar. Não queria sair do meu quarto, não queria mais sair, não queria mais ver outras pessoas. Preferia treinar, sempre gostei de treinar quando na turma tal, queria treinar no horário sozinha. No meio do treino, do nada, começava a chorar. Então, assim, eu não estava mais me reconhecendo como pessoa. E era o ano do meu casamento, o ápice para eu estar na felicidade. Feliz, e eu não estava conseguindo ficar feliz com o meu casamento. Cheguei a questionar, será que é o casamento? Será que é uma coisa que eu estou em dúvida? Mas não, era tudo, porque eu estava passando por um momento de depressão mesmo. Qual foi a hora do start, então, foi... para procurar ajuda? Quando a gente estava organizando o casamento, eu não estava eu lembro nitidamente no dia que a gente comprou o apartamento e a gente foi mostrar. E depois disso, ele até veio conversar comigo e fez, tá tudo bem, você tem certeza? Porque eu não consegui esboçar nenhuma reação. E eu não sou assim. E era uma coisa que a gente queria muito, tá? E eu disse, não, tem alguma coisa errada. Vou procurar ajuda.
E a primeira coisa que eu fiz foi mudar meu nutricionista, porque ele foi assim, bem enfático de que você tem que aguentar, você tem que passar por isso e tal. E eu disse, não, desse jeito eu não aguento mais, não dá, eu não consigo. E aí mudei de nutricionista, fui procurar um médico, fiz uma bateria de exames. Foi aí que eu fui diagnosticada, descobri que eu estava com depressão, tinha compulsão alimentar e estava pré-diabética. Foi E assim, em 2 meses eu ganhei 10 quilos. Nossa, eu cheguei a 59 quilos, porque eu parei de tomar alguns remédios, algumas coisas, então eu tive aquele efeito rebote muito rápido. Só que, aí também, por mais que eu estivesse decidida, não, quero melhorar, em tão pouco tempo você ganhar tanto peso, não tinha como aquilo não afetar a minha cabeça, de eu me via no espelho, não me reconhecia, e eu tentava, não, mas é por um bem maior, mas a estética é uma coisa que eu acho que mexe muito com toda mulher, né? Verdade. Então, assim, era o ano do meu casamento. A gente, projeto de casamento. Eu estava no meu pior projeto. Então, cheguei a casar ainda com 56 quilos. Não estava, vamos dizer, com o corpo que eu queria, mas foi o dia mais feliz da minha vida, assim. Você conseguiu eu comecei aproveitar. Tinha já começado a fazer um tratamento, procurei terapia na época. Então, assim, foi essencial. E aí, depois disso, né, veio a pandemia. Então, assim, foi um período que eu já não ia competir. Eu já tinha decidido focar na minha saúde. E aí, cheguei aí também para um profissional aqui na cidade, que ele falou assim, ele já sabendo de tudo que eu tinha passado, e eu disse, eu quero agora tentar focar na minha saúde. E ele passou vários hormônios anabolizantes para mim, e eu fiquei... Não queria Aí eu disse, Aí eu fiquei, não, mas assim, eu queria muito, nesse momento, focar na minha saúde. E ele disse, mas você não quer voltar a competir em nível internacional? Então, você precisa disso. E eu fiquei... Aquilo foi um balde de água gelada, porque foi quando eu percebi, né, naquela situação. Ou eu sou atleta, ou eu tenho saúde mental. E naquele momento, eu priorizei minha saúde. E, na verdade, eu acredito que uma coisa depende da outra. Exatamente. Só que, assim, muitas vezes as pessoas e os profissionais, eles vão pelo caminho mais fácil, né? Que dá um resultado mais fácil. Assim, meio que não paga pra ver no sentido, vamos fazer aqui um trabalho diferente, mas que não vai dar um resultado rápido. Vai ser realmente um resultado a longo prazo. Só que aí, meio que coincidiu com a pandemia, que não teve as competições, né? As competições todas anuladas. A gente não sabia exatamente quanto tempo ia durar, né? Era uma coisa que, 15 dias, vamos voltar. Né? 1 mês, 2, não sei o quê, anos. Então, assim, uma coisa juntou com a outra, apesar que eu já estava decidida a ir para o caminho da minha saúde mesmo. Uhum. E eu falei até, e a gente conversou, né? Eu disse, não, se eu não tiver mais nível de competir internacional, não tem problema. Eu quero continuar no esporte, mas sem essa pressão de resultado. Eu quero realmente, nesse momento, cuidar da minha saúde. E é o que a Camila disse. Uma coisa está muito ligada à outra. E eu também não tinha essa noção. Uhum. Quando eu me, vamos dizer, desprendi dessa coisa, eu tenho que dar resultado, eu tenho não sei o quê. As coisas foram fluindo sem eu nem perceber. Meu peso foi baixando. Acho que às vezes eu tava assim tão noiada com a comida, quando eu disse assim, rapaz, eu vou comer tudo que ele tá mandando e não vou ficar noiada, porque eu lembro que ele passou assim, 40 gramas de batata doce. Pra quem sabe, 40 gramas de batata doce é 2 biscoitinhos desses, assim, não é nada. Só que eu comia e ficava, meu Deus, pra que tudo isso de batata doce? Meu Deus, pra que tudo isso de macarrão? Pra que macarrão? Não tem pra que. Assim, né? Pois assim, eu falei, não tem pra que macarrão. Ele passou, eu lembro assim, 40 gramas de cuscuz. Imagina, cuscuz. Qual a lógica de comer um cuscuz? Não tem, eu disse, não, quer saber, vou comer. E aí, hoje em dia, ele bota 40, eu disse, que palhaçada é essa? Vamos botar aí os 80, os 100, que geralmente tem, porque assim, eu agora ainda estou numa fase mais tranquila de dieta, que eu como 100 gramas de cuscuz na janta, como pão francês no café da manhã e tal.
E aí, quando ele vai chegando mais perto da competição, tem que baixar ali para uns 60. Aí eu fico, caramba, Dani, precisa realmente baixar? Não pode tirar um ovo e deixar meu cuscuz. Então, assim, realmente minha mentalidade mudou muito. Que bom. Em relação à alimentação, nutrição. Não virou mais uma tortura comer. E o meu nutricionista que me acompanha hoje, né, que é Dana, ele meio que faz questão. Eu viajei agora, fui para o Campeonato Brasileiro. E aí, pós-campeonato, eu passei ainda uns 10 dias em São Paulo. Lógico que teve o objetivo principal foi treinar com a seleção. Só que eu disse, Dana, eu queria tentar tirar esses 10 dias para dar uma relaxada, comer. E assim, não é que eu comi, né? Assim, eu comi tudo que eu tinha vontade. Eu fiz uma listinha de todos os restaurantes que eu queria ir. Não poder fazer São Paulo é um mundo gastronômico. Meu marido foi também, a gente. Eu sou paulista, entendeu? Meu marido, ele acompanha programas de culinária. Então, tinha muitos chefs que eram de São Paulo, restaurantes que a gente seguia. E aí ele foi para São Paulo e a gente fez esse tour gastronômico que a gente sempre sonhou. E em nenhum momento eu fiquei, caramba. Sem a cobrança. Tô comendo aqui, amanhã... Não, treinava o que eu tinha treinado, também comia o que eu queria. E aí quando voltei, não, agora a gente volta à rotina normal. E tá dando tudo certo. Eu vou competir daqui a um mês e tá tudo dentro do programado. O desafio maior, assim, é manter a mente nessa constância, né? Porque a vida não acontece só no é um equilíbrio, no né? campeonato. Mas você tem que ser... Se você não tiver a constância para se preparar, quando chegar no campeonato, você vai surtar, né? Você é contra a dieta restrita? Eu sou contra dietas restritas a longo prazo. Em alguns momentos, no meu caso, é necessário. Vai chegando ali perto da competição, eu tô aqui, antes eu ficava, meu Deus, esse biscoito. Tipo, eu ficava surtando. Hoje não, eu tomei café, comi bem. Quando eu tenho vontade de comer chocolate, como. Mas não fico mais naquela loucura, queria comer. Se eu também tiver com muita vontade, eu vou e como. E esse equilíbrio me faz muito bem, tem feito muito bem e tem gerado resultado. As últimas 3 competições, consegui competir, chegando no peso 47, que é um desafio ainda maior. Em algumas cheguei a pesar 46 e 300 comendo. Quando eu digo comer, as pessoas ficam... Mas, não, eu já passei todas as outras competições, era pelo menos um dia sem comer e sem beber água. Já chegou a ser 2. Mas um dia já era... uma coisa assim, já estava certo, já estava preparada para isso. E hoje em dia, quando o Denner, um dia antes, não sei o que, eu fico, Denner? Tem certeza? No início, eu confesso que eu confiava desconfiando. Caramba. Ele fez, no dia da competição, antes de pesar, coma batata inglesa que eu fiz. Não tem pra que comer. Não, aí ele mandou comer a quantidade, eu comi a metade. Mas aí eu pesei muito leve. Aí eu disse, não, na outra eu vou dar uma colherzinha, já vou comer o que ele quer. Só que era aquela coisa, caramba, velho. Se der ruim, se não der certo. Mas aí ele tem mostrado que realmente dá pra você perder peso, competir bem comendo. E também é uma relação de confiança. É uma relação de confiança. A gente tá... tendo essa relação e cada vez eu sempre faço umas anotações de como foi uma preparação, como foi uns 15 dias antes para fazer os comparativos. E sempre, a cada competição tem melhorado um pouquinho. Então, assim, realmente é um trabalho que tem funcionado. É a responsabilidade dele, né? Imagina você pesar e não chegar. Pois é, então ele sabe o que está fazendo. Né? Mas é o que eu me dou, é uma relação de confiança. No início, como era a primeira vez com ele, vamos dizer assim, eu confesso que não confiei. Beba tanto de água. Não, um pouquinho menos. Pra quê? E aí que eu fui vendo que realmente dava pra ir aumentando e tal. Mas assim, é muito engraçado, porque ele é muito tranquilo. O peso tá tanto. Ele, não, mas tá tranquilo, é isso mesmo. Confia. E é impressionante, assim, na semana, o peso começa a baixar e você fica... Foi uma pessoa diferente, nada. É realmente uma relação. A gente está vendo que não é fácil ser atleta, né? Não é fácil ser atleta nem no campo de financeiro, né? Nem no psicológico. A gente vê quantos atletas que tem aí que param, que não, aquela Simone Biles, né? Na última competição não foi para cuidar da saúde mental. Eu vi uma postagem agora daquele jogador de vôlei, né? Que parou também para cuidar da saúde mental agora. Mas a gente queria ir mais atrás. A gente queria
A gente sabe que o que a gente é hoje é reflexo de tudo que a gente já viveu, né? A gente tem uma história. E eu queria ouvir a sua história. Então, como já vim falando, né? Há muitos anos atrás, quando eu tinha 8 anos, eu morava em São Paulo. Olha aí. Sou paulista de coração, porque na verdade eu nasci aqui em Campinas, mas eu digo a todo mundo que eu sou paulista. Eu fui com dias para São Paulo. Morava em São Paulo, minha família toda é daqui, de Campinas, de cidadezinhas de interior, quer dizer, a gente é cidade interior, mas cidades, Oliveira, cidadezinhas pequenas. E aí, todo final de ano, a gente vinha para cá para visitar os familiares, tudo. E em 2001, a gente veio para Campina visitar os familiares, eu, meu pai, meu irmão, e um amigo da família, mas que ele morava com a gente em São Paulo, então eu considerava ele meu tio. E aí, na volta, voltando para casa, bem pertinho já estava em Minas Gerais, a gente sofreu um acidente, e aí todos faleceram, menos eu. E assim, toda a minha família, meu tio. Então, assim, desde muito nova, né, eu tive essa obrigação de ser forte. E uma coisa, assim, que foi, vamos dizer assim, essencial, que eu sempre fico... Foi essencial para mim naquele momento, mas eu também acredito que Deus, ele planeja tudo. Meu pai sempre foi um pai muito carinhoso, assim, o tempo todo, te amo, não sei o quê. E minha mãe não, minha mãe era uma pessoa muito fria. Eu dizia, mãe, te amo. Cala a boca, menina. Então, assim, era sempre uma relação mais fria. E quando o acidente aconteceu, ela foi a única que ainda passou algumas horas viva. E você lembra de tudo? Não, lembro de tudo. E aí, esse tempo que ela ficou viva, eu fiquei ainda um tempo com ela, acompanhando. E, assim, o acidente mesmo, já que a gente tá falando, tem a questão da psicologia, eu fui uma pessoa que não tive reação. Assim, eu travei, eu não chorava, eu não falava, eu não tive reação nenhuma. Assim, eu cheguei a ver meu irmão morto e... Eu não sei, na hora eu não pensei, é como eu tivesse ali travado, minha mãe estava muito machucada. E eu também não consegui ter nenhum tipo de reação. Você tinha quantos anos? Tinha 8. 8 anos. Minha mãe ficou muito machucada, assim, muito machucada mesmo. E aí, durante todo o percurso, procurando vários hospitais, o acidente foi em uma cidade pequena. E tentou procurar alguns hospitais, não tinha atendimento e tal. Então, ela demorou também a ser atendida. Em um dos atendimentos, um dos hospitais que ela foi atendida, ela fez várias cirurgias. E na última cirurgia que ela foi passar, isso assim, eu tava lá o dia todo no hospital, meio que naquele estado de choque, não comia. Também. Não cheguei a ficar internada. Assim, eu era uma... Era uma acompanhante, tava ali, só que assim, eu tava suja, porque o carro, ele caiu na água. Então, eu tava molhada, tava suja do acidente, mas tava ali no cantinho. E aí, na última cirurgia que minha mãe ia passar, isso já tinha passado, assim, umas 12 horas que a gente tava no hospital, minha mãe pediu pra me ver. E aí, quando eu a vi, ela já estava na UTI. Ela meio que se despediu. Foi aquele momento que eu meio que sempre quis ouvir dela. Ela chegou a dizer que me amava, que... tinha muita coisa que eu tinha uma coisa, quando eu era pequena, que eu falava pra Maico: se eu morrer, tu vai chorar? Uma coisa de criança, pro meu irmão. E ele dizia que não vai chorar. E eu dizia, pois eu vou. Tá. Eu era com meu pai, muito carinhosa, meu irmão era com minha mãe, mais fria. E aí ela disse... Só que ela falou e eu não percebi na hora. Ela falou assim... e Maico não vai ficar porque ele não iria aguentar se ele estivesse aqui. Você é forte e você vai conseguir aguentar. Por isso que Deus não deixou seu irmão, porque ele não ia conseguir ficar sem você. E aí ela foi falando e foi dizendo que sempre me amou, que me amava e que eu era para me comportar, que eu sempre fui a pitulinha da casa, que eu era danada. E ela fazia assim: você precisa se comportar, você vai ser forte. E ela foi meio que naquele momento se despedindo, mandou eu ficar com pessoas que eu realmente amava. E aquela coisa de mãe, né? Ela meio que, eu acho que ela sabia que não ia
resistir. Ela foi me preparando. E no meio da conversa, ela disse que me amava, pediu para colocar um colar em mim. Quando o enfermeiro estava colocando um colar em mim, que foi um colar que minha mãe, que meu pai havia dado a ela, que era com 3 estrelas, que era ele, eu e meu irmão, que ela sempre usava. Quando ela botou em mim, ela teve uma parada cardíaca, assim, na minha frente. Ainda, né, na hora, assim, me abracei com ela, mas tentaram reanimar ela e me tiraram, assim, na hora. Eu não vi o pós, mas ela faleceu ali. E, assim, aquela coisa ficou sempre muito na minha cabeça. Você tem que ser forte, você tem que ser forte. E, assim como no esporte, eu fui uma pessoa que sempre escondi muito as minhas fragilidades, assim. Eu tinha a obrigação de ser forte, porque foi basicamente o último pedido da minha mãe, seja forte. E eu fui. E assim eu me considero, eu sou. Mas assim, não foi fácil, né? Nem podia, né? E em muitos momentos, assim, no quarto, eu ficava muito mal, mas aí quando voltava, botava um sorriso no rosto. Então eu sempre tive essa coisa de eu não posso mostrar que eu não tô bem. Eu sempre estive rodeada de pessoas que me amam, que foram essenciais para mim. Né, hoje eu tenho pais incríveis que me ajudaram muito, mas é muito difícil, assim, em alguns momentos você se questiona por que isso aconteceu. No meu casamento, que foi um ano muito difícil para mim, eu queria tanto que ele estivesse aqui, era uma coisa que não tem como você não pensar. Em toda competição também eu sempre coloco muito meu pai na cabeça. Meu pai era uma pessoa que sempre apoiava, sempre gostei de esporte, desde pequenininha. Fazia karatê e sempre era esportes, né? Assim, meio karatê, futebol. E assim, meu pai sempre foi uma pessoa que estimulou muito a prática de esporte. E assim, toda vez que eu vou pra Barra, eu sempre penso, levanta comigo, tipo, vai comigo, essa é por você. E ele sempre tá muito na minha cabeça, porque eu sei que ele é uma pessoa que com certeza estaria apoiando o que eu faço hoje em dia. E que onde ele estiver, ele tá me apoiando, ele tá comigo. Então, por isso que essa relação do esporte que eu faço hoje de força, para mim tem muito significado e vai muito além, não é só aquilo ali. Tem realmente uma força muito mental que tem que ter por trás. E eu acho que eu vim construindo isso há anos, que é uma coisa que realmente as pessoas não sabem, né? Quem olha ali no Instagram pensa que é só aquilo ali, mas tem tanta coisa por trás, tem tanta emoção, tem tantos sentimentos, tem tanta coisa que você muitas vezes bota assim de lado naquele momento para estar ali. Então, hoje, assim, eu sinto muito orgulho da minha trajetória. Em alguns momentos me colocava para baixo por achar você não está sendo forte o suficiente, você não está honrando o que sua mãe pediu. Então, assim, algumas coisas eu deixava entrar na minha cabeça e me derrubava. Ao invés de me levantar, eu realmente me derrubava. Só que hoje em dia tudo é fase, né? Eu tô vivendo uma fase boa que tô entendendo mais a minha história, também os porquês. Às vezes a gente fica questionando tudo, questionando Deus. Tem tanta gente que não merece e tá aí, tem uma família ótima do lado e eu tão nova, perdi minha família toda, mas eu aprendi que não se deve questionar, Deus sabe todas as coisas. Tudo tem um propósito e hoje eu sou quem eu sou por conta de tudo que aconteceu comigo, da minha história, da família incrível que eu tive. Eu sempre costumo dizer assim, às vezes até quando eu vou tentar consolar uma pessoa, às vezes a gente perde pessoas de maneira precoce, né? E aí eu sempre boto na cabeça, mas aqueles anos foram essenciais para aquela pessoa fazer o que ela fez. Às vezes a gente não precisa de tempo, de anos, a gente só precisa de qualidade. Isso. Quantas pessoas eu conheço algumas pessoas que têm pais, que têm uma relação péssima, não se fala, as famílias não são presentes. O filho tem os pais, mas só tem os pais, mas que aquilo ali
não agrega. E que não era pra ser assim. Às vezes são órfãos de pais vivos, Pois né? e que eu acho que isso é uma dor muito maior. É verdade. Você ter seu pai, sua mãe ali e não poder contar com Uma dor eles. constante, né? E eu tive pouco tempo. Porque Mas 8 teve a anos base. é pouquíssimo, mas tudo que eu vivi com eles nesses 8 anos foram essenciais para tornar a pessoa que eu sou hoje. E eles estão sempre vivos em mim, assim, às vezes, em coisas pequenas. Não, meu pai faria isso. Então, assim, eu tenho muito orgulho, assim, dos meus pais, porque onde eu passo e de pessoas que conversaram com eles, teu pai era uma pessoa maravilhosa, tua mãe tinha um coração enorme. Então, assim, isso é a minha maior recompensa. Eu nunca, lógico que tem aquela coisa, quando a pessoa morre, vira um anjo. Mas não, eu tenho certeza, não é porque são meus pais, não. Mas meus pais, eram pessoas incríveis. Meu irmão não fazia mal a uma mosca, assim. Meu irmão eu ficava dizendo, ele era uma porta, Qual a idade assim. dele? Ele era mais velho na época, ele tinha 10 anos. Eu era meio danadinha, né? Então, assim, batia nele, atiçava ele ficava lá parado. Eu disse, reage, Michael! Então, assim, ele era um anjo mesmo, ele sempre foi. Meu pai era uma pessoa que elevava qualquer relação, assim, qualquer coisa. Quando meu pai estava, o pessoal sempre fala, a diversão chegou. Quando meu pai estava no lugar, o clima mudava. Minha mãe sempre foi uma pessoa extremamente organizada, responsável, de um coração grande, nunca esquecia as pessoas que ajudavam ela, se doava muito pelas pessoas. Então, assim, acho que eu peguei ali um pouquinho de cada um e não estou dizendo que eu sou uma pessoa incrível, mas eles são pessoas que agregaram muito para mim e eu sempre quero tentar ser um pouco do que eles foram para mim, para os meus filhos, para minha família e hoje as redes sociais, né, traz aquela imagem de que todos são perfeitos, né? Onde ninguém é perfeito. Então, todo mundo tem uma história. Então, a gente precisa parar de cobrar essa perfeição das pessoas, né? Parar de cobrar coisas das pessoas. Cada um tem sua história, né? Olha a história de Maiara aqui, né? Ela é uma vencedora, não só no esporte, mas ela é uma vencedora na vida. Na vida. É uma história muito forte. Né? Como é que eu estaria se estivesse na sua situação? Será que eu estaria hoje como você está? Será que eu teria feito essa leitura, né? Essa força e levado É uma pra resiliência muito grande que ela teve, né? Ela tem uma força muito grande interior que a mãe deixou plantada nela no último dia, né? Então, talvez essa força que sua mãe disse assim, tenha força, isso fez você ter força até hoje, né? E você é sua mãe, seu pai, seu irmão. Né? Você um pouco de cada, né? Você é uma família. Você, como Maiara, você é sua família. Então, não tem como não pensar, não tem como não ter um pouquinho de cada um deles. Você tem dentro de você, porque você tem no gene, né? E tem na construção, porque tudo que você recebeu, né, durante esses 8 anos. E você é uma vencedora. Você é maravilhosa. Você não é perfeita, porque ninguém é. Né? Mas você é a nossa campeã brasileira. E esse esporte, né? Ele é meio que uma concretização de tudo que você foi. E nada é por acaso, e ele também não é por acaso. Eu acho que para mostrar, assim, a força que eu construí durante a minha vida, hoje eu tô mostrando para vocês de uma forma diferente. E essas medalhas aí, elas não revelam apenas o esporte, mas quem você é. Olha de força, né? Olha que incrível isso, né? Por ser mulher e um esporte de força tão pequenininha, não é? Uma força incrível, interna e externa. Isso é muito bom. Gente, adorei. Também, mas me explica aí, cada medalha dessa aí, qual foi? O que foi? Então, eu trouxe algumas, né, vamos dizer, as principais. Aquela primeira ali, a de prata, foi minha primeira competição nacional. Eu acho assim, toda vez que você inicia no esporte, você começa a criar metas para você. Aí eu participei a primeira vez de um estadual. E aí eu disse, cara, será que um dia eu vou conseguir uma medalha em uma competição nacional? E aí, na minha primeira competição nacional, fiquei em segundo lugar. Assim, pra mim foi né, mais do que eu esperava. Com certeza. Essa outra, que é a de bronze, foi aquela competição que eu falei que foi realmente uma competição muito mental, assim. Fisicamente, eu não tinha condição de fazer nada. Eu andava e ficava passando mal, tal. Porque é diferente do esporte da luta, né? Porque
meio que explicando para algumas pessoas, no levantamento de peso, você pesa e compete 2 horas depois. Então, nessas 2 horas, você não tem muito como melhorar ali essa questão do físico com comida. Lógico que você come, bebe água, mas muitas vezes você nem pode comer muito, nem pode beber muita água, porque isso pode fazer mal, como você está muito tempo sem comer. Então, essa daí eu fiquei em terceiro lugar, mas só o fato de ter me chamado, para mim já foi uma vitória enorme. Essas outras 2 foi minha estreia no Powerlift, né? A primeira competição de Powerlift que eu participei, que foi do ano passado. A de ouro, que foi na categoria iniciantes, e a de prata, que eu fui vice-campeã brasileira na primeira vez também, competindo no esporte. E essas outras 3 medalhas foi da minha primeira medalha internacional do Sul-Americano. Muito orgulho, é isso que eu falei, né? Toda vez que a gente começa o esporte, você vai almejando outras coisas. Primeira coisa, um pódio numa competição nacional. Depois você fica... Sempre quis ser campeã, né? Não tinha conseguido até então. Também sempre quis ir para uma competição internacional, que eu já havia ido. Eu fui para o Pan-Americano, só que fiquei em 10º lugar na época. E aí sempre foi aquela coisa, queria um dia ser pódio numa competição internacional. E aconteceu isso em dezembro do ano passado. E esse ano fui campeã brasileira, que era uma coisa que eu sempre tive muito sonho. E aí, engraçado que terça-feira eu participei de uma live para falar do Powerlift e tudo. E aí o rapaz perguntou, qual é o seu maior sonho no esporte? Eu disse, rapaz, é ir para uma competição mundial. É meu sonho de atleta, assim, eu acho que todo atleta tem um sonho de ir para um mundial. Então, quando foi ontem, eu recebi a notícia, eu fiquei... Não, assim, eu até agora tô assim... Tá processando. Será que é? Eu sempre tô falando isso agora e daqui a pouco vai dizer, Mara, é mentira, não era você, só mandamos errado. Porque ainda não caiu a ficha. Eu acho que só vai cair a ficha mesmo quando... Só quando estiver lá. Aconteceu isso no Sul-Americano. Cara, eu vou pro Sul-Americano. E aí, eu lá, e eu, cara, tá acontecendo. E aí, quando eu vi que eu tinha uma chance de ir lá de brigar pelo pódio, eu, caramba, tá dando certo. Então, assim, as coisas estão acontecendo. E, assim, coincidência, que eu não acredito em coincidência, os resultados mais expressivos que eu tive foram agora pós-pandemia. Pós-pandemia não, que a gente tá vivendo, mas agora depois que as coisas estão voltando, né? Que foi de outubro até agora. E aí eu tenho tido resultados bem melhores. E assim, tudo mudou depois que eu comecei a mudar a minha cabeça. Depois que eu comecei a mudar a minha alimentação. Mudei a alimentação porque mudei minha cabeça. Então, tudo realmente está ligado à mente. E assim, naquele período, eu tomava não sei quantos suplementos. Eu vivia 24 horas pensando em comida, em alimentação, dieta, tal coisa vai me inflamar. Hoje em dia, eu vivo uma vida leve. Até brinco. Eu até falei com o meu nutricionista esses dias. Cara, eu sou uma atleta fuleira. Porque eu sou a única atleta que não toma suplemento. Quais suplementos você toma? Eu fico... eu não tomo suplemento. Eu tomo hoje em dia um café pré-treino que o povo não faz nada. Pra mim, eu acho que faz um efeito. Eu gosto dele. Mas assim, eu não tomo uma creatina. Qual a proteína que você toma? Eu tomo proteína pra fazer receita. Caramba, eu acabo com a proteína. Não tomo whey, né? O povo, depois do treino, tem que tomar whey. Não faço isso. E eu fico, cara, será que... Mas não, é porque realmente uma dieta bem feita... É verdade. Deixa muitas vezes o suplemento de lado. O suplemento, ele entra ali para, às vezes, muitas vezes, completar uma falta. Como eu sou de uma categoria muito leve, se eu tomo uma proteína, muitas vezes eu deixo de comer um pouco a mais. Não, então eu prefiro comida, não vou escolher suplemento. Então, assim... também. Então, assim, o que eu tomo hoje em dia é ômega 3, o negócio. Aí quando tá perto de competir, dou um upzinho ali na imunidade, porque como a dieta dá uma baixada, então você se preocupa ali pra não correr nenhum risco de adoecer. E é isso, e assim... Então, cuscuz tem resultado. Gente, para aí. Tá dando certo, pois é. Né? E assim, começa na mente. Dá vontade de eu dizer, chupa fulano. Se um dia eu quiser ir para uma competição internacional, eu preciso tomar anabolizantes. Cuscuz e assim, eu cheguei a cogitar na época que, caramba, todos os atletas de alto nível tomam.
Não tem para onde correr. Lógico que anabolizantes está muito ligado no esporte, no meio do esporte. Isso é uma coisa que todo atleta sabe, que muitas vezes você está ali competindo não só com a pessoa, mas com outras coisas que vêm por trás. Mas a gente já sabe disso. Só que assim, hoje eu consigo provar por A mais B que se você faz seu trabalho sério, treina direitinho, tem uma mente legal, né? Que realmente a mente é assim, é o ponto forte para um atleta. Você vai conseguir desempenhar e chegar longe com o básico. Aquela coisa, o básico funciona? Sim, funciona. Antes eu fazia muito mais coisas e o meu resultado não era tão expressivo, porque o básico, que é a mente, uma boa alimentação, eu não tinha. E aí, hoje em dia, fazendo o básico tem funcionado. Tem muito a melhorar ainda, né? Eu vou para esse Mundial. E o pessoal, quais são as expectativas para o Mundial? Rapaz, eu vou para o Mundial. Para mim já é a expectativa. Não, Essa é. Estar lá, tá entre as melhores do mundo. Cara, é o ápice. Eu acho que o primeiro... meu país. Pois é. Respeita a Paraíba. Primeiro Mundial, eu realmente quero curtir a experiência. Logicamente, quero curtir a experiência, não vou dar tudo em mim, não. Vou dar tudo em mim nessa preparação, tal. Desde que eu fui convocada, plantou aquela coisinha de me doar ainda mais nos treinos, de estar mais animada. Então, assim, vou me doar completamente, mas também sem aquela coisa, meu Deus, eu tenho que trazer uma medalha. Não, calma. Eu aprendi a ser paciente com o processo. É isso. Quando você é paciente, as coisas acontecem no tempo certo. Às vezes, quando você quer atropelar o processo, as coisas desandam. Então, assim, até meu marido está dizendo, você está competindo muito mais leve nas competições. Antes eu ficava assim, tem que ficar aqui. Se alguém falasse, não, eu tô concentrada. Hoje em dia, não. Converso, falo com todo mundo. Muitas vezes tem aquelas competições que você tem que encarar. E aconteceu isso muito no Sul-Americano, né, pô? Não, tem que encarar o adversário. E eu sou assim, eu sou dada, né? Oi, tudo bom? Tá precisando de alguma coisa? Tá bem? E aí, do nada, a minha tava comigo só aqui, ó, me encarando. E aí teve uma hora que eu fiz assim, aí eu acho que ela quer me colocar, quer dar um constrangido em mim. Aí no início eu até brinquei, disse, não vai funcionar, eu não sou assim. Aí daqui a pouco, rapaz, tá funcionando. Ela tá me encarando muito, eu tô ficando preocupada. Mas assim, poder estar ali na competição e também ter essa leveza, assim, aquela... Vai mostrar que ela estava com medo de você, ela estava tensa, você... Mas tá sendo assim também muito importante. Logicamente que não é, tô ali brincando no pré, né? Assim, nos bastidores. Não, mas também com muita leveza, né? Porque, assim, eu lembro que nas outras competições eu ficava tão focada que tudo tinha dado certo, que uma coisinha erradinha que dava. E, assim, é natural, nem tudo vai sair perfeito na hora. Às vezes você esquece uma coisa que você tinha... A faixa foi colocada errada. Uns detalhes que realmente fazem diferença no momento. Mas aí, não deu certo, não tem o que fazer, bola pra frente, segue. Trabalhar pra eu lembro que minha primeira vez no esporte, no powerlift, diferente do LPO, todo o material que você usa, ele é vistoriado, tudo. Eles podem até pedir, mulher não, mas homem, até a cueca, eles podem vistoriar, porque dependendo da cueca que você usa, pode ter um certo benefício na hora de passar a barra. Você tem que usar aquelas cuecas cavadinhas, tá? E aí, tudo você tem que mostrar que você vai usar. E aí, minha meia não passou na vistoria. E eu falei, cara, minha meia? Minha meia? O que minha meia tem de errado? E aí, eu, na hora, eu fui dar uma surtada. Disse, cara, uma meia, como é que eu vou atrás de uma meia agora? Eu não podia sair da competição, eu estava sozinha. Não conhecia ninguém até então. E aí eu, caramba, e agora? Aí já deu uma leve... vai dar tudo errado. Aí depois, ei, calma, é uma meia, vamos resolver. Eu vou desenrolar, vou pedir alguém aqui. E aí fui, né, me acalmei ali, pedi uma meia, pessoa apareceu, inclusive a pessoa que me prestou a meia hoje em dia me acompanha em todas as competições para você ver como são as coisas, né? O nome dela é Cícera, acho que quem vem acompanhando minhas competições vê que quando eu tô no powerlifting, basicamente a gente tá sempre junta. Ela é uma atleta, assim, sempre tive muita admiração, acompanhava, campeã, já medalhista mundial.
tem recorde mundial, vai agora pro World Games, que é tipo as Olimpíadas dos Esportes Não Olímpicos. Então, assim, era uma mulher que eu tinha muita referência. Hoje em dia, minha amiga... minha amiga íntima. Eu fiquei em São Paulo, fiquei lá hospedada na casa dela. Aí a Amanda até ficou, cara... Que legal isso, tipo assim, um encontro. Não, eu tô agora me aventurando no powerlifting equipado, que é uma nova modalidade, que inclusive é essa. Você vestindo. Inclusive eu vou competir nesse powerlifting equipado daqui a um mês, né, no Arno. E aí eu tô usando o macaquinho dela. E ela mandou uma mensagem pra mim, ela fez, Mayara, esse macaquinho foi meu recorde no Mundial. Eu bati o recorde. Aí eu disse, cara, que peso esse macaquinho tem. Tem uma obrigação de ir bem agora para representar um macaquinho. Então assim, tô bem animada. Esse novo... Não é um novo esporte, mas vamos dizer, uma nova categoria. É igual o powerlift, só que ele tem equipamentos diferentes. Você usa uma roupa, um material muito diferente, que dá uma mudada no movimento. E aí, ele é um esporte que realmente é muito mental. Você tem que aguentar a dor. Então, assim, tá sendo um desafio. E a Unfed, tu sempre gosta de dificultar as coisas estão bem. Aí vamos baixar de categoria, vamos pra 47, vamos botar aqui uma roupa apertada e tal. Então, assim, eu realmente sou movida a desafios. E eu acompanhei Cícera no Sul-Americano, competindo no equipado. E eu fiquei, assim, a princípio, assustada. Meu Deus do céu, nunca que eu faria isso. Aí ela fez, vamos provar a roupa, então? Eu disse, vamos. E aí eu testei assim a roupa, mas o que me encantou no esporte, eu até falei isso na live quando eu participei, não foi o equipamento que você usa, que realmente é muito ruim, é muito difícil ser colocado, é muito apertado. Eu tô com os braços aqui machucados, faz uns 15 dias que eu usei, ainda tá machucado as pernas, meu olho tá dando umas estouradinhas toda vez que eu uso. E assim, pelo equipamento, é realmente muito difícil você precisar aguentar a dor. Eles falam assim que não é todo mundo que dá para o esporte, porque é um esporte que você precisa, né, nem ali esquecer que está doendo, né? A cabeça tem que estar muito boa. Uhum. Só que o que me encantou no esporte foi a broderagem da competição, porque por mais que seja um esporte individual, é um esporte que depende de várias pessoas. Tem muitas pessoas nos bastidores que ninguém vê, e que é isso que me encantou, assim, porque você vê aquela pessoa levantando 300 quilos, você fica, caramba, que legal. Mas por trás tem, assim, umas 6 pessoas ajudando você a sentar, prendendo seu cabelo, porque você não consegue, você fica toda dura, você não consegue fazer nada. Então, você depende de todo mundo para desempenhar bem. E aquelas pessoas que estão ali atrás, elas não recebem um mérito. Quando elas estão ali no pódio, você não vê, a equipe toda ganhou. Não, é ela sozinha, só que tem uma galera por trás que fez ela chegar até ali. Então, isso me encantou. Assim, no levantamento de peso sempre foi um esporte muito solo. Tô ali sozinha, treino muitas vezes sozinha e tal. E ter essa coisa ali por trás, de ter uma galera... assim, foi uma coisa que eu fiquei... Cara, eu ficava emocionada. Assim, tinha a hora que, ajudando Cícera, me ajuda a segurar a perna dela. Porque ela pesa 70 quilos, assim, ela é muito forte. Minha função era segurar a perna dela e ainda estava tendo dificuldades. De joelho, assim, segurando a perna dela, mas assim, aí tinha uma pessoa que contabilizava quanto tempo você demorava para passar uma faixa. Então, assim, eu ficava, caramba, olhando assim, umas 6 pessoas trabalhando em função dela, e todo mundo na maior boa vontade. Ninguém recebe R$1, só recebe dores, porque depois você termina, assim, toda quebrada de ajudar. Mas todo mundo tá fazendo ali com o maior prazer, com o maior... Achei aquilo ali lindo. E do mesmo jeito acontece na questão mental também. Exatamente. Né? Não, o pessoal fica ali na cabeça. Vai, você aguenta. Eu fiquei em São Paulo, treinando pós-competição, né, pós o Campeonato Brasileiro, treinando esse novo esporte, o equipado. Precisava criar uma experiência. E aí, quando eu tava lá nesse esporte, um dos treinadores falou assim... eu tava... A lágrima veio aqui, chorar, o pessoal passando faixa no meu joelho, doendo muito, bem apertado. E aí ele fez, aguenta a dor, você veio aqui pra isso, e você consegue, porque você é campeã. E aquilo ali entrou por mim, e eu levantei
Por mim, eu tinha deitado e chorado. Mas aí eu levantei pelas pessoas que estavam ali, porque estavam acreditando em mim. E aí foi quando eu consegui fazer. De equipe. Realmente é um trabalho de equipe. Legal. Consegui. Uma palavra. Eu consegui. Eu tô aqui falando, nossa. Não, você vai assim. Paulinha. Né? Assim, mas eu tô junto da galera que torce. E quando ele falou isso, eu levantei e agachei. O maior agachamento até agora foi 140 quilos. Foi um agachamento bom, assim. Uau. A gente fala que foi um agachamento fluido. Cabe mais um pouquinho. Vamos tentar agora nessa próxima competição. E assim, realmente muito mental, assim. E o que eu acho fantástico é porque, assim, é muito difícil explicar isso para quem não é do esporte, mas os anilheiros que montam a barra para você na competição, no LPO, eles montam a barra e saem. E assim, não pode esboçar nenhuma reação, torcer, não sei o quê. No LPO, eles ficam assim, vai. Eu fui pro sul-americano e ele, come on, meu ouvido. E eu, ai, cara, que madão, obrigado. Na última repetição, eu disse, cara, obrigado. Tipo, eu falei em português, ninguém entendeu, mas, cara, obrigado. Eu fiquei muito feliz, cara, porque eu via isso no campeonato nacional, eu ficava, não, é porque é nacional. Por todo o Brasil, muita gente, mas não, é do esporte. O povo que está trabalhando, que muitas vezes tem que ser... A mentalidade do esporte a mentalidade desse esporte é diferente. Tipo, eles realmente, todo mundo torce para que você vá bem. Não é, para a Camila e para você, não. Não, é para todos que estão lá levantando, porque sabe muito que tem muita coisa ali por trás. Né? Então, assim, eu achei isso fantástico e tá deixando apaixonada. Gente, que papo incrível. Eu tô aqui, assim, encantada. Que história. Seus próximos campeonatos serão quando? Então, daqui a um mês, estou viajando para o Arnold, né, que é a maior feira fitness que acontece na América. Vai acontecer em São Paulo. Vai ser minha estreia no Powerlift equipado. Estou com muitas expectativas. Vai ser dia 1º de maio, minha competição. E o Mundial? Mundial, dia 6... Então, eu não sei exatamente ainda o dia que eu vou competir, mas começa o campeonato dia 6 de junho. Tá bem pertinho. Ainda não caiu a ficha. Toda vez que eu faço, caramba, mundial. Dá uma pedra. Tá acontecendo. A ficha está caindo. Seus contatos. Então, a gente deixa aqui embaixo, né? No Instagram aí. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi um papo maravilhoso. Foi bom. muito bom lhe conhecer ainda mais. Já lhe admiro, já lhe sigo, já torço por você e vou torcer ainda mais. E é isso, gente. Contribuição para Maiara ser nossa campeã mundial é sempre bem-vindo. Eu acho que a gente pode ajudar no mínimo, R$2, R$5, R$10, 20, o que não vai fazer falta no seu bolso, mas vai fazer a muita diferença, importância para a Maiara. E a gente conta com vocês, com a torcida também. Sim. Né? E a gente vai deixar aqui embaixo os as locais, redes né? sociais e os locais a forma de como contribuir. Sim. Agradecemos demais. É isso aí. Nos sigam nas redes sociais. Hoje estamos finalizando com a Maiara. Foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Papo em Mente no Instagram, Papo em Mente no YouTube, podcast, Deezer. E é isso, né? A gente é diferente, mas o papo é em mente. Até a próxima. Tchau, tchau.